Meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal do YouTube, Prof. Abacuque Sodré, para nós tratarmos de mais um tema essencial à teoria do direito, ao direito constitucional, ao processo civil e questão também de avaliar os principais pontos que envolvem as relações constitucionais. Hoje nós vamos tratar então de uma análise do direito constitucional, de uma teoria das instituições do ponto de vista da teoria do direito, da teoria política, e vamos trabalhar a questão do dia a dia. Pois bem, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o Ministério Público. Pois bem, o que é o Ministério Público? As pessoas se perguntam, então o Ministério Público é aquele que faz a acusação no processo penal, aquele que representa a acusação, representa a sociedade frente ao acusado, à pessoa que é o suspeito de realizar determinada atividade criminosa. Pois bem, não, mas a função do Ministério Público não está somente atrelada à questão da acusação. Historicamente, ali desde a Idade Média, a questão do procurador do rei, um atrelamento entre poder executivo e Ministério Público, ocorre em vários países, inclusive ainda hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, o Ministério Público é um órgão ligado ao poder executivo. Aqui no Brasil, nós temos uma questão diferente. A Constituição de 5 de outubro de 1988, ela trouxe uma questão importantíssima sobre o Ministério Público. Qual que é essa questão importante? Diz respeito à sua função institucional. O Ministério Público não é um quarto poder, ele não é um poder do Estado, até porque não está previsto ali no artigo 2º da Constituição Federal. Então ele não é um poder, o Estado é composto por 3 poderes em regra, poder executivo, legislativo e judiciário, que possuem funções típicas e atípicas, tem até um vídeo aqui no canal a esse respeito, mas ele possui uma independência e autonomia, capaz de fazer com que o Ministério Público seja, então, o guardião da ordem jurídica, ele seja aquele órgão, aquela instituição que pertence ao Estado, mas fiscaliza o próprio Estado. Lembra, o próprio aspecto da origem do Estado de Direito remete à limitação do poder. Todas as vezes que há uma concentração de poder e um abuso, é preciso que haja uma resposta do próprio Estado para a limitação desse poder. E quem pode fiscalizar? Os próprios órgãos ali na questão do check and balances nem sempre vão conseguir chegar a uma solução. E um mecanismo, então, de fiscalização acerca do cumprimento da ordem jurídica é desempenhado pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público é uma instituição permanente, então ele tem que continuar enquanto houver Estado democrático de direito, o Ministério Público deve prevalecer, e ele tem como funções 3 funções importantes. Quais são essas 3 funções importantes ali descritas no artigo 127 e seguintes da Constituição Federal? O artigo 127 vai dizer que o Ministério Público tem como função precípua a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Lembrando, direitos individuais indisponíveis são aqueles que não são capazes de serem negociados, ou seja, que são interesses que não podem ser objeto de transação. Por exemplo, a defesa dos incapazes. Ali é a questão dos direitos individuais indisponíveis, ali tem como reflexo, por exemplo, o artigo 178 do Código de Processo Civil, que diz que o Ministério Público participa, por exemplo, nos processos que envolvam incapazes, que envolvam o interesse público e na demarcação de terras urbanas e rurais. Pois bem, então nós temos ali uma missão do próprio Ministério Público, ele é o guardião da ordem jurídica. Ele busca a fiscalização e o cumprimento da ordem jurídica dos particulares, como também do Estado. É um órgão do Estado, mas que representa a sociedade na fiscalização e no cumprimento do direito. Essa questão, essa missão que está prevista lá no artigo 127 caput da Constituição Federal, também foi reproduzida pela Lei 8.625, no seu artigo 1º,
A Lei 8.625 de 1993 é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, é uma lei que disciplina a questão do funcionamento da instituição. Pois bem, então o Ministério Público ele é um órgão do Estado que tem uma missão institucional de defesa da ordem jurídica, realiza a persecução penal e atua na defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Porém, ele não é considerado um poder do Estado, como nós falamos, apesar da sua independência e autonomia. Independência, ele não está vinculado ao poder executivo, não está vinculado ao poder legislativo e não está vinculado ao poder judiciário. É um órgão do Estado, mas que está à parte, possuindo então independência institucional, política, social e tem autonomia, ou seja, autonomia orçamentária, autonomia de gestão e até mesmo promove os seus próprios concursos públicos. Lembrando, como é um órgão público, se sujeita à regra dos concursos públicos nos termos do artigo 37, inciso 1º e 2º da Constituição Federal. Então ele é um órgão permanente, ele deve permanecer. E ele é um órgão fundamental também para o desempenho da justiça. Mas não somente é isso, ou seja, ele não só participa dos processos coletivos e também aqueles de interesse individuais indisponíveis e também da persecução penal, mas faz a própria defesa da democracia, sendo verdadeiro fiscal. Como nós falamos, a questão da previsão da atuação institucional do Ministério Público está previsto no artigo 127 a 130A da Constituição Federal. Nós não vamos falar aqui do Conselho Nacional do Ministério Público, eu recomendo que você faça a leitura. Nós vamos nos focar exclusivamente nas funções institucionais do Ministério Público. Então, a primeira pergunta, se ele é um órgão público, tem uma função principal, qual é a sua forma de expressão, sua manifestação, sua materialidade? Então, a própria Constituição vai estabelecer ali no artigo 127 que o Ministério Público ele é regido por três princípios. Quais são os três princípios que o Ministério Público ele é regido? Artigo 127 e 128 da Constituição Federal. Ele é regido pelos princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional. Então, unidade, indivisibilidade, independência funcional. UII. Se você quiser fazer o acrônimo UII. UII. Unidade, indivisibilidade, independência funcional. O que significa? Unidade significa que o órgão é sempre visto como um todo, ou seja, apesar das suas diversas funções e especializações, na distribuição das suas competências internas, ele é visto como um órgão todo. Se fala do Ministério Público, não se fala especificamente daquele promotor ou daquele procurador de justiça, mas se trata especificamente do órgão do Ministério Público. Então, ele é um órgão indivisível, apesar de ter ali as suas competências internas. Lembrando, ali desde Durkheim, nós temos ali a questão da solidariedade orgânica na sociedade. Ou seja, existe uma especialização. Cada parte da sociedade realiza uma função específica. Dentro do processo da cadeia de produção, eu não tenho mais aquele artesão que faz o processo de ponta a ponta, o sapateiro que tinha a vaquinha, cortava o couro, estendia o couro, cortava, desenhava, fazia a sola, fazia tudo. Não, existe um processo de fabricação que é sedimentado. A mesma coisa acontece com o Estado. Os órgãos do Estado são especializados. Então, existe o Ministério Público que atua na área criminal, o Ministério Público que atua na área dos direitos difusos e coletivos, e mesmo no âmbito criminal existem aqueles que atuam nos casos de homicídio, dos crimes contra a vida, outros atuam em determinados outros tipos de crime. Temos ali uma série de especialização, porque visa o quê? O aprimoramento e a eficiência. Lembra que, como órgão do Estado, ele se submete ao princípio da eficiência prevista ali no artigo 37 caput. Lembra? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, eficiência significa a racionalização dos recursos. Recursos materiais, humanos e financeiros. Toda instituição tem que fazer essa gestão. Isso pressupõe o quê? A própria autonomia. Então, a unidade pressupõe que o órgão é visto como um todo. A indivisibilidade. Os seus membros representam a instituição como um todo. Por isso, cada membro pode substituir o outro, por se tratar de uma visão institucional. Apesar da questão lá do promotor natural, se dizer, existe um promotor natural. Não ofende o promotor natural a substituição,
porque um promotor pode pegar licença, pode alterar de comarca, pode ser promovido. Então, os membros podem se substituir entre si, então daí a indivisibilidade e independência funcional. Quer dizer que existe uma autonomia de atuação e não havendo a vinculação a qualquer poder, aquilo que nós falamos. Além disso, o Ministério Público possui autonomia funcional, ou seja, ele estabelece a sua estrutura interna, a sua forma de organização, que está baseada na lei, mas a forma de gestão dessa administração. Então, sempre gestão pressupõe 3 elementos: recursos humanos, materiais e financeiros. Lembrando que o órgão público, recursos financeiros depende de orçamento público e os gastos dependem de previsão orçamentária, previsão no plano plurianual, na lei orçamentária anual e no orçamento. Então, em todas as peças orçamentárias e ali para a realização de gastos e despesas, a dotação orçamentária com o devido empenho. Realizado todos esses atos, o Ministério Público tem autonomia funcional e administrativa, sendo, como nós falamos, o acesso à carreira se dá por concursos públicos de provas e títulos. O Ministério Público, como nós já asseveramos acima, ele faz a sua própria proposta orçamentária dentro dos prazos estabelecidos pela lei orçamentária. E qual que é a estrutura do Ministério Público? Vamos aí, se você abrir o artigo 128 da Constituição, você vai ver que o Ministério Público brasileiro ele é formado por 2 cadeias diversas. Então tem o Ministério Público aqui em geral, aí eu tenho 2 Ministérios Públicos, um no âmbito da União e outro no âmbito dos estados. Não há Ministério Público, assim como não há Judiciário no âmbito dos municípios, não há Ministério Público dos municípios. Além disso, o próprio Ministério Público, que faz parte do TCU, o Tribunal de Contas da União ou dos estados, ele exerce uma função própria, típica do Ministério Público. Porém, ele não integra especificamente ali o Ministério Público da União. Ele não vai integrar o Ministério Público da União. Quem são os órgãos, então, que integram o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados? Então, primeiro, Ministério Público da União, ele é composto pelo Ministério Público do Ministério do Distrito Federal, então Ministério Público do Distrito Federal, o Ministério Público Federal, então especificamente que tem as competências ligadas à Justiça Federal, artigo 109 da Constituição, atua tanto na esfera criminal, atinente aos crimes de competência da União, envolve também nas atividades em que a União ou as empresas públicas, autarquias públicas e fundações públicas são partes no polo ativo ou passivo das demandas. O Ministério Público do Trabalho, que atua perante a Justiça do Trabalho, e o MP Militar, então Ministério Público Militar, o MPM. E no âmbito dos estados eu tenho o Ministério Público do Estado, que aí tem todas as suas divisões internas, mas o Ministério Público dos Estados cumpre ali uma função residual. Tudo que não for do Ministério Público Federal ou do Ministério Público do Trabalho ou do Ministério Público Militar é de competência do Ministério Público Estadual. Então ele abarca um nicho gigante de competências. E ele que combate ali os crimes dolosos contra a vida que as pessoas comumente relacionam ao Ministério Público historicamente aí, na persecução penal. É óbvio que o Ministério Público Federal atua nos crimes que envolvem a União Federal, os crimes que envolvem questão de tráfico internacionais de mulheres, pedofilia, combate à pedofilia, trabalho escravo, e que são de competências da União. Então, o Ministério Público brasileiro ele é composto pelo Ministério Público da União e dos Estados. Ministério Público da União é composto pelo Ministério Público do Distrito Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho e Ministério Público Militar. Quem é o chefe do Ministério Público? E aqui é um ponto importante. O chefe do Ministério Público é o PGR, o Procurador-Geral da República, nos termos do parágrafo 1º do artigo 128. E do Ministério Público dos Estados é o Procurador-Geral de Justiça. Então, no âmbito do Ministério Público da União, o Procurador-Geral da República, ele é o chefe máximo, apesar de haver independência e autonomia dos procuradores e promotores, ele é o chefe do ponto de vista administrativo. Estabelece questão administrativa de gestão e tem atuação
judiciária específica estabelecida pela Constituição e também pela lei do Ministério Público. E no âmbito dos estados, o Procurador-Geral de Justiça, que atua especificamente junto ao Tribunal de Justiça do Estado. Pois bem, o que é preciso? E aí é aqui um ponto importante para você que estuda para concurso público, para você que estuda para OAB, importante. Qual é ali, quais são os requisitos para que uma pessoa possa ser Procurador-Geral da República? Então, vamos analisar esse ponto específico lá no artigo 128. Então, o que uma pessoa precisa para ser Procurador-Geral da República? Então, primeiro, precisa ter mais de 35 anos de idade. Então, menos de 35 não é possível. Ser membro da carreira do Ministério Público da União e ser nomeado pelo Presidente da República e aprovado pela maioria absoluta do Senado. Então, assim como ocorre, por exemplo, a indicação do Poder Executivo para o Poder Judiciário, ocorre também a indicação do Executivo para o cargo de Procurador-Geral da República, que então é um brasileiro, provavelmente que tem algum tipo de reputação ilibada e com um notável saber jurídico aqui, que é um requisito ali implícito, mas não está previsto no próprio texto da Constituição. Diz lá, um brasileiro com 35 anos de idade que seja membro da carreira do Ministério Público da União, ou seja, tem que ser procurador federal. Então, procurador federal ou membro do Ministério Público do Distrito Federal, ou do procurador do Ministério Público do Trabalho ou do Ministério Público Militar. E ele é indicado pelo Presidente da República e aprovado pelo Senado Federal. Normalmente os procuradores fazem uma eleição entre eles, mas essa eleição não é vinculativa ao Presidente da República. É o que aconteceu, por exemplo, com o nosso Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele não foi ali o mais votado, mas ele foi o escolhido pelo Presidente da República. Pois bem, é uma questão também, uma decisão política, de discricionariedade política. A sua destituição, assim como a sua nomeação, ela se dá por iniciativa do Presidente da República. E aqui um ponto do check and balances, ou seja, dos freios e contrapesos. Ela é demitida ad nutum? Não. Por quê? Porque não há uma ligação direta entre Ministério Público e Poder Executivo. O Poder Executivo pode pedir a destituição do Procurador-Geral da República. Porém, essa destituição depende da maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Senado Federal. Onde está previsto isso, professor? Artigo 128, parágrafo 2º da Constituição. Então, o presidente indica e depende da aprovação da maioria absoluta do Senado. Para destituir o chefe do Ministério Público da União, o presidente pode pedir a sua destituição, mas também depende de maioria absoluta, ou seja, a maioria ali dos senadores. Lembrando que se nós temos 81 senadores, em decorrência dos 27 entes federativos, sendo que cada um tem 3, precisaremos ali no mínimo de 42, então 41, na verdade seria 41, mas o melhor 42, 41 ali já é o número da maioria, o primeiro número inteiro a partir da maioria 41. 41 é o número exato para aprovação ou para destituição. 41 senadores precisam votar a favor ou 41 senadores precisam votar contra. Lembrando, então, metade de 81 é 40,5. Se eu não tenho 40,5, o primeiro número inteiro, 41. Pois bem, quais são as atribuições, então, do Procurador-Geral da República? Aqui é importante a gente se deter um pouco das missões institucionais, porque elas dizem respeito a quem estuda direito constitucional. Quem estuda direito constitucional deve entender que o Procurador-Geral da República é quem atua perante o Ministério, como representante do Ministério Público, perante o Supremo Tribunal Federal, perante o Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, em regra, e principalmente perante o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, dito isto, quais são as atribuições constitucionais do PGR? Então, o Procurador-Geral da República ele pode propor as ações do controle concentrado de constitucionalidade,
sendo um legitimado universal, isto é, não precisa demonstrar pertinência temática, porque lembra, no artigo 127, caput, o Ministério Público tem como função principal a defesa da ordem jurídica. Ele é um legitimado universal. Ele tem interesse na ordem jurídica de forma global, ou seja, na eficácia global da ordem jurídica. Uma vez violada, ele pode ingressar com qualquer uma das ações do controle concentrado de constitucionalidade. Artigo 103, inciso 6º da Constituição Federal. Então, artigo 103, inciso 6º, o Procurador-Geral da República pode propor qualquer das ações do controle concentrado. Lembra, controle concentrado, ação direta de constitucionalidade por ação, por omissão, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Fundamentos, artigo 102, inciso 1, a linha A e parágrafo 1º do mesmo dispositivo constitucional, além das leis 9868 de 99 e da lei 9882 de 99. Então, são as leis do controle concentrado de constitucionalidade no âmbito nacional. Lembrando que o Procurador-Geral de Justiça também normalmente consegue apresentar representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça, se houver previsão na Constituição do Estado, artigo 125, parágrafo 2º da Constituição. Atuar nos processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Onde está essa previsão, professor? Parágrafo 1º do artigo 103 da Constituição Federal. Solicitar perante o Superior Tribunal de Justiça também um incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal no caso de grave violação dos direitos humanos, nos termos do parágrafo 5º do artigo 109. Então, todas as vezes que houver ali uma violação, uma grave violação de direitos humanos, passou-se um tempo, não houve ali exatamente um funcionamento das instituições locais para a investigação e apuração daquela violação, o Ministério Público, na pessoa do Procurador-Geral da República, pode solicitar ao Superior Tribunal de Justiça o deslocamento de competência para a Justiça Federal. Pois bem, além disso, qual é a outra competência institucional prevista no texto da Constituição Federal de 88 do Ministério Público na pessoa do Procurador-Geral da República? Promover a representação interventiva. Então, o chefe do Ministério Público pode promover a representação interventiva. Previsão artigo 36, inciso 3º da Constituição Federal, regulada pela Lei 12.562 de 2011. Então, lembra, o Ministério Público propõe perante o Supremo Tribunal Federal a representação interventiva, quando ocorre ali a violação dos princípios sensíveis da Constituição Federal, ou ainda quando o Estado deixa de cumprir a legislação federal. Então, se nega cumprimento à legislação federal ou ainda viola os princípios sensíveis lá no artigo 34, inciso 7º da Constituição Federal. Que mais que a gente pode falar? Então, são essas 4 básicas principais em atribuições do Procurador-Geral da República. Além disso, o Procurador-Geral da República, ele é o chefe do Ministério Público e ele representa, então, ali perante o Supremo Tribunal Federal, nos processos, ele atua não apenas como ator, que pode propor, então, o sujeito ativo dos processos, mas também nos processos que se movem perante o Supremo Tribunal Federal, ali, como eu estava falando, no segunda possibilidade, ele atua como fiscal, ele também é chamado a fazer pareceres nesses processos quando não atua como parte. Além disso, a gente pode destacar o seguinte: o Ministério Público, quais são as garantias? Então, se ele não é um órgão ligado ao Poder Executivo, nem ao Legislativo, nem ao Judiciário, quais são as garantias? A Constituição, ela garante, então, ali as 3 garantias que são extensivas do Poder Judiciário, que é a vitalicidade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios. Então, primeiro, vitalicidade. Depois de 2 anos de efetivo trabalho, o membro do Ministério Público não pode ser dispensado, salvo decisão transitado em julgado. Além disso, inamovibilidade, ele não pode ser retirado da sua comarca, salvo por motivo de interesse público ou por promoção. Irredutibilidade de subsídios, ele recebe subsídio único e ele não pode ser reduzido seus subsídios
como mecanismo institucional de garantia ali do próprio direito. Pois bem, e se nós analisarmos o artigo, então, 129 da Constituição Federal, o que é importante a gente ter em mente? Eu gostaria de destacar com vocês aqui os principais pontos de funções constitucionais do Ministério Público previstos na Constituição Federal. Então, o artigo 129 estabelece lá. Então, o Ministério Público ele promove privativamente ação penal pública na forma da lei. Então, ele promove ação penal pública incondicionada. Então, ele pode ali fazer toda a análise e propor a denúncia. Ele pode fazer também a ação penal pública condicionada à representação da vítima. Então, após a representação, ele tem a titularidade para a propositura da ação penal privada, pública condicionada. A incondicionada ele já é titular. E a privada é competência do cidadão ali nos casos de ação penal privada. Então, o Ministério Público é o titular da ação penal pública. Ele zela também pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. Então, ele pode propor ali uma ação cautelar, pode propor uma ação civil pública de improbidade administrativa e pode atuar no combate ali aos desrespeitos aos poderes públicos. Ele tem que garantir a estabilidade institucional. Então, como ele defende a ordem jurídica, ele defende também as próprias instituições do Estado Democrático de Direito. Ele promove o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. Então, o Ministério Público tem a titularidade precípua, é óbvio ali que a lei da ação civil pública ela vai trazer ali vários outros legitimados, mas o Ministério Público ele pode promover o inquérito civil, então fazer a apuração dos atos faltosos ou irregulares, ilegais, e utilizar do meio do remédio constitucional da ação civil pública. Inclusive, o inciso 3º, que é a primeira previsão, é um remédio constitucional não previsto no artigo 5º, que visa ali a defesa dos interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos, e que tem como objetivo a proteção do meio ambiente, patrimônio histórico, cultural, paisagístico, questões que envolvam a questão da concorrência, da livre concorrência, e direito do consumidor, meio ambiente, e é importantíssimo para ali a garantia da estabilidade institucional e o respeito dos direitos. Também ele promove a ação de inconstitucionalidade, como nós já falamos, ali por meio do Procurador-Geral da República, artigo 103, inciso 6º, e a representação para fins de intervenção. Nós falamos também, artigo 36, artigo 36, inciso 3º da Constituição Federal. Ele defende também judicialmente os interesses das populações indígenas, então ele serve como ali custos indígenas, então, ou seja, custos nativos, que é aquele que defende os interesses da população histórica nativa, ameríndia, né, aqui do nosso território. Ele pode também expedir notificações, procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei. Lembra que ele é um órgão público, como órgão público, se baseia na estrita legalidade, exerce o controle externo da atividade policial, então ele faz a fiscalização, não somente dos 3 poderes, mas também da própria atividade policial, na forma da lei. E ele pode requisitar diligências investigatórias, a instauração do inquérito policial, indicando os fundamentos jurídicos e sua manifestação processual. Ele exerce outras funções que forem conferidas desde compatível com a sua finalidade institucional, vedada a representação judicial e a consultoria de entidades públicas, ou seja, o Ministério Público não é procurador do Estado, o procurador do Estado, a Procuradoria-Geral dos Estados representa os órgãos públicos no âmbito do Estado, a Procuradoria do Município representa o município, a AGU representa os órgãos públicos da União e no âmbito da Fazenda, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Que mais?
Funções legais, aquilo que nós já vimos, apesar de estar previsto a previsão ali no artigo 129, inciso 3º da Constituição, a previsão do inquérito civil, de forma específica a lei da ação civil pública, a lei 7.347 de 85, no parágrafo 6º do artigo 5º, então, parágrafo 6º do artigo 5º da lei 7.347 de 85, traz a possibilidade de um Ministério Público instar a parte para que, apurando a situação, não tenha que fazer uma judicialização daquele ato. Ele pode propor ali um termo de ajuste de conduta. Muitas vezes a realidade nem sempre se adequa às regras legais e os princípios constitucionais. Então, para que o Ministério Público garanta ali que o cumprimento da ordem jurídica, pode propor um termo de ajuste de conduta, vulgarmente conhecido como TAC. Então, é importante porque ele serve já como título executivo. Se uma vez descumprido o TAC, o Ministério Público pode entrar com a execução específica do TAC, seja das obrigações de fazer, seja das obrigações de dar. A ação penal pública incondicionada e condicionada, como nós falamos, artigo 24 do CPP, promovendo a peça da denúncia. Então, a ação é ação penal pública incondicionada e incondicionada. Mas a peça, o nome em iuris da peça é a denúncia. Nos processos cíveis, aquilo que nós falamos, o artigo 178, ele vai intervir como fiscal da ordem jurídica nos casos em que envolvam interesses públicos ou social, interesse de incapaz e litígios coletivos pela posse de terras rurais e urbanas. Então, toda vez que houver demarcação de terras urbanas e rurais, no âmbito de dissídios coletivos, ele vai intervir. Nos processos dos remédios constitucionais, então, você pode pegar um mandado de segurança, está lá previsto no artigo 12 da Lei 12.016 de 2009, no habeas data no artigo 12 da Lei 9.507 de 97, no habeas corpus, quando ele não for o impetrante, nos termos do artigo 653 do CPP, no artigo 7º da Lei 4.717, então, o artigo 7º da Lei 7.717 de 65, ele vai dar parecer nos termos da lei, então, da lei que rege a Lei 4.717 de 65, rege a ação popular, e ele vai, inclusive, substituir, quando a lide for abandonada e nenhum outro cidadão se habilitar, artigo 9º da Lei 4.717 de 65, atuar na ação civil pública como titular. Na lei da ação civil pública, ele é um dos titulares princípios, conforme nós vimos lá no artigo 129, inciso 3º da Constituição, e a previsão legal está no artigo 5º, parágrafo 1º da Lei 7.347 de 85. No mandado de injunção também não poderia haver diferença, aqui artigo 7º da Lei 13.300 de 2016. E no âmbito da reclamação constitucional, como eu tenho um entendimento que a reclamação constitucional é um remédio constitucional, artigo 991 do CPC. Nos recursos que envolverem também as matérias do artigo 178, ele vai atuar, como no ROC, no RE, no RESP, o Ministério Público vai ser ouvido. O que é importante a gente também trazer aqui para vocês que estudam para concurso público e em geral? O Ministério Público, o STF, ele então já decidiu alguns pontos acerca do Ministério Público. E aí eu gostaria de trazer aqui para vocês, por exemplo, a petição 4863. Então, aqui o que diz a ementa da petição 4863, de relatoria do ministro Marco Aurélio Melo? Diz assim: tratando-se de divergência interna entre órgãos do Ministério Público, instituição que a Carta da República subordina aos princípios institucionais da unidade e da indivisibilidade, artigo 127, parágrafo 1º, cumpre ao próprio Ministério Público identificar e afirmar as atribuições investigativas de cada um dos seus órgãos em face do caso concreto, devendo prevalecer à luz do princípio federativo a manifestação do Procurador-Geral da República. Aqui, então, o STF entende que o Ministério Público, se houver divergência entre os órgãos internos, quem decide em última instância é o Procurador-Geral da República. O Ministério Público também tem ali, o STF já decidiu no termo da reclamação 9327, então reclamação 9327, o STF reconheceu a legitimidade ativa do Ministério Público Estadual para ajuizar a reclamação no Supremo Tribunal Federal, sem que se exija a ratificação da inicial. Então, o Ministério Público Estadual pode ajuizar reclamação no Supremo Tribunal Federal, independentemente de ratificação da inicial pelo PGR. Aqui também a questão
do promotor natural no HC 92885, então HC 92885, o STF, por meio da relatoria da ministra Carmen Lúcia, fixou o seguinte entendimento: nenhuma afronta ao princípio do promotor natural há no pedido de arquivamento dos atos do inquérito policial por um promotor de justiça e na oferta de denúncia por outro, indicado pelo Procurador-Geral de Justiça, após o juízo local ter considerado improcedente o pedido de arquivamento. Então, lembra, o Ministério Público pede o arquivamento, e aí sobe lá para que seja avaliado esse pedido de arquivamento. E o juiz entende, se ele entender que o pedido de arquivamento deve ser julgado improcedente, e volta então para um outro procurador, esse procurador propõe a ação penal, não há ofensa então ao promotor natural, o princípio do promotor natural. E o último ponto que eu gostaria de destacar foi o RE 593727. 593727. Então, recurso extraordinário 593.727. O STF fixou entendimento ali da lavra da relatoria do ministro Celso de Mello, que foi quem fez o voto final, prevalecendo o entendimento que o Ministério Público tem legitimidade para fazer a investigação criminal, independentemente da apuração pela autoridade policial. Então, o Ministério Público não precisa instar a autoridade policial, podendo ele mesmo realizar os atos investigatórios. Gostaria até de ressaltar aqui o que consta da ementa. O Ministério Público dispõe de competência para promover por autoridade própria e por prazo razoável investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou qualquer pessoa sob investigação do Estado, observado sempre por seus agentes as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e também as prerrogativas profissionais que se acham investido em nosso país, sem prejuízo da possibilidade sempre presente no Estado Democrático de Direito do permanente controle jurisdicional dos atos necessariamente documentados. Aqui também tem a menção à súmula vinculante número 14, que o procurador, o advogado do réu pode ter acesso aos autos da investigação praticados pelos membros da sua instituição. Então, o Ministério Público tem legitimidade para investigar. O Ministério Público, então, é uma instituição permanente, qualificado não como um poder do Estado, mas como uma instituição fundamental ao desempenho da justiça. Ele é um órgão que visa a fiscalização e a garantia da ordem jurídica. Esse é o papel constitucional e legal do Ministério Público. Se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você deixe aqui o seu joinha, deixe o seu comentário, que nós responderemos com brevidade, ou faremos aí, vamos dar um like no seu comentário. E se você ainda não se inscreveu no canal, eu recomendo que você se inscreva no canal. Eu recomendo então a leitura dos artigos 127 a 130A da Constituição Federal, bem como a Lei 8.625 de 1993. Então, Lei 8.625 de 1993, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Meus amigos e minhas amigas, então quero desejar bons estudos para vocês. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.